Boa noite, amigos. Trocou o microfone de lado, eu fico fazendo assim, entendeu? Agora é assim, é isso aí, tá certo. Não muda nada, né? Mas é o cacuete, né? Eu disse, mas para um pouquinho. Né? Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, uma sexta-feira quente, ainda está calor na grande Porto Alegre. Deixa eu apresentar de lá para cá, Luísa... Abel da Rocha. Abel Tudo da bem? Rocha. Boa noite, Rei. Boa noite. Boa Luísa noite, Abel da Rocha. Integrante do movimento Sócio Independente Colorado, o famoso SIC. Exatamente. Era só para te apresentar, depois nós vamos falar mais. Boa noite. Abel da Rocha. Porque isso. eu estava tudo emendado. Abel da Rocha. Adalberto Aquino, o senhor vai bem, senhor Adalberto? Tudo tranquilo, tranquilo. O Adalberto Aquino é o cara mais solicitado pelas emissoras de rádio. Merece. Sabe que hoje o Adalberto Aquino fez falta de manhã lá, quando eu tentei fazer prevalecer uma tese. A tese da gente, a gente sempre acha que é a melhor que tem. Na verdade, não era nem minha. Era uma tese do Omar Selaime, que ontem eu fiz uma ponderação sobre os pontos corridos e tal. E aí analisamos assim, e ele o dia inteiro passou me bombardeando. Não, peraí. Qual é a decisão de pontos corridos que você lembra de detalhes e tal? O mata-mata tem que ter alguma coisa de formulismo, porque a gente lembra... Por exemplo, eu não sou colorado, sou gremista doente, mas eu lembro de Internacional e Fluminense. Eu lembro de... e começou a citar várias decisões que não envolviam o Grêmio. E aí lembramos da Portuguesa, que o Grêmio se classificou em sétimo, a Portuguesa em oitavo e tal, e o Grêmio acabou decidindo ainda em casa, ainda com vantagem, e foi emocionante igual. Mas vamos falar daqui a pouco, Adalberto Aquino. Tu tá num movimento do Grêmio agora, né? Tu tá num movimento agora do Grêmio, né? Não. Não? Ainda segue sem movimento? Sem movimento. Mas por que isso? Porque eu estou me movimentando pouco. Só vou numa rádio, vou noutra e tal. Não quer? Não. Eu acho que o processo democrático dos clubes, ele é válido, tem os movimentos, mas eu acho que tem algumas pessoas, eu já entrei, é que a gente tem ideias, eu sou um cara de ideias. Né? E é difícil tu modificar as coisas e colocar no estatuto. Eu acho que tem que ter um percentual tem que ser de pessoas que tu convide, porque o que é o conselheiro? Tá? O conselheiro é uma pessoa que vai aconselhar a direção. Então, eu tenho 2 filhos. Tá? Eu disse para eles, antes de 40 anos de idade, vocês nem pensem em ser conselheiro. Se depender de mim, vocês não vão ser. Porque eu acho que a pessoa tem que ter uma determinada experiência, um conhecimento do clube, porque hoje modificou, a pessoa sai da arquibancada para ir para o conselho. O torcedor passa a ser conselheiro, ele não sabe nada. Já está criticando a Luísa, que quer ser conselheiro. É uma posição minha, tu não sabe nada do clube, vai participar, vai te envolver, vai participar da gestão, vai trabalhar nas categorias de base, vai trabalhar no departamento já deu as boas-vindas para a Luísa aí. Vai trabalhar no departamento de marketing. Vou ajudar a Luísa agora. Vai trabalhar no departamento, vai trabalhar em várias estruturas que tem o clube, que é muito grande, entende? Para depois tu participar. Então eu acho que tem que ter determinadas pessoas, tem que estar acima de grupos, entende? Porque o grupo, por que tem 30 grupos? Porque o cara, quando briga no grupo ali, ele sai e forma um outro grupo novo para ele. É quase tudo, sai de um grupo, vai para o outro. Aí estão contra a gestão, quando a gestão assume, o clube do povo, o clube não sei o quê, está com a gestão. Aí chega perto da eleição, sai da gestão. Então, esse tipo de agora já está rolando o debate, que era só para apresentar. Esse tipo de envolvimento complica a minha cabeça. E bom, o André Miola é do Acorda Conselho, que na verdade é um grupo político, mas se reúne mais perto da eleição. Vocês são meio que avulsos. Boa noite, Luísa, Aquino, boa noite. Telespectadores. Na realidade, o Aquino já não quer que a Luísa seja conselheira. Nós somos é uma questão de visão, né? Nós somos conselheiros independentes, talvez da forma com que o Aquino esteja comentando. O que eu acho é o seguinte, a entrada de conselheiros ao clube, ela poderia se dar de uma forma um pouco mais tranquila. O que existe é o seguinte, quem assume o poder se cerca e fecha a barreira, fecha a porta de entrada para que possivelmente novos conselheiros sejam formados, não necessariamente entrando diretamente ao conselho. Eu, antes de ser conselheiro, fui diretor de futsal, mas houve naquele determinado momento a possibilidade para que eu pudesse exercer uma tarefa que a mim foi delegada dentro de uma área que eu entendia que era o futsal. Hoje, a gente não vê isso.
A possibilidade das gestões, quando assumem, elas já quando assumem corporativadas com seus pares de vários outros movimentos, e quando eles assumem, tu já tem que alocar o cargo para A, para B ou para C em função do que tu fez antes da eleição. E muitas vezes, inclusive, já entrando na eleição, né, porque eu sou um cara muito incisivo em relação a isso, muitas vezes acertando as negociações sem o sócio saber o que ele vai ser depois quando for eleito. Esse é um grande problema. Tu assume a gestão, assume como conselheiro, te propõe a fazer, faz propostas. Já está dando uma porradinha por tabela no povo do clube. Exatamente. Agora chegou a hora da eleição, o sócio tem que saber realmente quem se portou numa eleição de uma forma coerente, pedindo voto para ser oposição, e na semana seguinte após a eleição, ou antes inclusive, porque disseram que nós havíamos rompido, né, a corda numa possível frente para o Conselho. Não, o contrário. Quando nós descobrimos que o movimento citado já estava compondo com a eleição, nós então retiramos a nossa parceria com eles. Essa é a verdade. E até esse é um motivo, né, não te interrompendo, de nós termos uma proximidade. O Acorda, a SIC, né, o sócio deliberativo, são as ideias, as mesmas ideias que nós temos. Os três movimentos têm ideias muito parecidas. E juntamente com o Ike, desculpa, o povo do clube também tá junto ou não? Não, Acorda, conselho, sócio deliberativo e sócio definido. Depois dessa corneta... Eu fiquei mais efusivo. Era o que mais... Era o maior contestador que tinha da gestão. Mas aí já vi com aquilo também não gosto do povo do clube. Depois, não é vai questão... terminar o programa, vai ter 10 me pedindo espaço. Eles vão ter espaço não é questão de não gosta, tu entende? Nós temos lá no Grêmio um movimento que não consegue entrar nunca no conselho. Prata. O do Prata. E tem pessoas muito qualificadas ali no grupo. Eles não querem nunca se juntar a Mas ninguém. eles não concordam em discutir uma ideia, porque tu tem que ter pontos convergentes dentro dos grupos, entende? Nós vamos ver o que nós temos de bom junto aqui. Podia entrar pro Grêmio do Prata, tu é um cara experiente. Então aí dificulta, tu entende? Mas eu acho que a participação ela é importante, mas isso aí que o Miola falou é uma realidade que passou a acontecer depois das eleições proporcionais. Que eles praticamente fecham as portas. Antes eles abriam as portas do clube para te trabalhar. Quer dizer, tu trabalhava ali, ficava perto do elevador, vendo os conselheiros, tu ajudava um problema que tinha, que um conselheiro trazia alguém que não era convidado. Tu ficava sempre fazendo algum tipo de trabalho. Outro ia trabalhar no departamento jurídico, outro era assessor da base. A inclusão não se dá por meritocracia. A inclusão se dá por política partidária e de aproximações junto à gestão. E aí, assim, aqui indo um pouquinho mais longe, quando tu assume um clube, a gente política acaba... partidário, quer dizer... Partidária é clubística, né? Porque tem a outra também, né? Ela é mais obscura, mas ela existe também. Mas, assim, em relação a tu chamares para dentro do clube chapas que concorreram num determinado momento, fazendo propostas como oposicionistas, tu chamar para dentro, tu elimina a oposição. Tu enfraquece aquilo que vai te contrapor. E não é para isso que o sócio foi lá e votou, para que na semana seguinte, sem saber aquilo que tu está propondo, tu entra para dentro da gestão. Tu vê, eu pertencia ao maior grupo que tem no Grêmio hoje, que é o do Grêmio Unido, que eu participei da eleição do presidente Romildo. Só que eu tinha uma posição quanto ao futebol, principalmente da base do Grêmio, que eu queria modificações. E eu cheguei a um ponto que digo, não, eu fui chamado 2 vezes dentro do grupo para me chamar de atenção, porque aquilo ali não era ideia do grupo. Digo, bom, é ideia então de um torcedor, de um gremista. Eu saí do grupo, entende? E quando eu saí do grupo, eu pensei, digo, bom, não vou voltar para o conselho. Saí do grupo mais forte que tem, eu não vou ir para outro grupo para continuar como conselheiro. Aí o que aconteceu? Várias pessoas não queriam mais envolvimentos com o grupo. Então saiu o grupo do sem grupo. E nós conseguimos eleger 40 conselheiros e os outros 3 grupos que se uniram. Então ficou a metade com uma gestão que o Romildo elegeu dos 150, ele elegeu 80, e os outros 70 foram 2 outros grupos. O torcedor que está nos assistindo, e não é campanha política nem nada,
Quanto mais representatividade tiver, melhor. Isso é Isso. importante. A menos que esteja um trabalho como o do presidente Romildo, que está fazendo um trabalho muito acima da média. Mas ele é inclusivo. Ele é inclusivo. Mas é inclusivo, exatamente o que eu ia dizer. Não tem nenhum desses grupos que no caso, o nosso grupo, a importância que se deu do grupo era colocar conselheiros, para não ficar uma chapa só. Entraram no outro lado tinha os sócios livres, tinha Grêmio Independente, Grêmio Novo, tinham acho que uns 4 ou 5 grupos. E mais o nosso. E mais o do presidente, que tinha 8 ou 9 grupos. Então o que aconteceu? Passou a ter uma representatividade mais variada dentro do Conselho. Essa é uma das situações, um dos motivos do SIC. Né? Exatamente, é uma situação que eu me encaixo. Eu digo até da minha pessoa e falo da SIC, né, que eu sou uma torcedora. E como você falou, acho que nós temos opiniões divergentes aqui, isso é normal. Mas eu não quero começar com um cargo, com uma experiência dentro do Inter, não quero começar e nem terminar. A minha intenção é o conselho, é fiscalizar, é poder estar lá dentro dando a opinião de uma sócia, de uma pessoa apaixonada pelo futebol e pelo Inter. O que é o SIC? Então, a SIC, né, a Sócio Independente Colorado, começou há mais ou menos uns 2 anos, em 2016. É um grupo de torcedores, de arquibancada. Inclusive, eu comecei pelo meu pai, que está aqui hoje. Qual é o nome do teu pai? Gilberto. Gilberto. Isso. E eu comecei por ele. Ele conheceu a SIC. Ele teve todo o espaço lá dentro, o que em outros grupos não foi feito dessa forma. Muitos grupos chegam a cobrar para você poder entrar, para você ter representatividade dentro do grupo. E ele começou a me falar como funcionava e eu me senti muito interessada de participar, porque eu vi que ali dentro eu ia ter espaço. Por ser jovem, né, por ser uma torcedora apaixonada pelo Inter, e eu não tenho nenhum outro interesse a não ser ajudar o meu clube. Por ser mulher, né, hoje dentro da SIC nós temos 3 meninas que estão inclusive agora na lista bem posicionadas para o conselho. Então, assim, eu como mulher tive espaço, eu não sinto, assim, que... Discriminação nenhuma. Eu dou a minha opinião é válida, é ouvida, nós temos uma representatividade, né? Então, assim, a SIC é um movimento de sócios que querem fazer a diferença, que querem fiscalizar, né, o conselho, que é muito importante. Nós sabemos que muita gente entra lá, e isso concordo contigo, entra lá muitas vezes se dizendo oposição, e quando está lá dentro, a oposição acaba, né? Muda o lado, vira e, infelizmente, continua se repetindo o que vem acontecendo há muito tempo, né? Que dentro do nosso conselho, dentro os diretores, enfim, presidentes que nós temos, é um continuismo. Todos eles estão interligados há muito tempo. Sempre tem uma relação. E outra coisa que a gente teve importante nessa movimentação que a gente fez, e o nome é interessante, porque todos têm um independente. Lá era os independentes sem grupo. Já tem no Grêmio um grupo que os independentes foi o Grêmio Independente, que foi criado na época pelo Bellini, pelo Antônio Vicente, que é um grupo que... É um grupo forte que nunca chegou no comando. Mas tu vê que todos são... E colaborou muito para a melhoria. O importante é o independente. O nosso era os independentes sem grupo. Entende? Porque tu tem que ter uma certa autonomia dentro do conselho. Porque senão tu fica sempre vinculado à gestão. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu eleger e nós conseguimos eleger o presidente do conselho. Porque o presidente do conselho já está muito vinculado também à direção. Então, isso aí fez bem para o clube. E outra coisa, eu te mandei aquela foto no programa porque estava lá uma das pessoas que eu lutava para que assumisse as categorias de base do Grêmio, que é o Francesco. Que o Francesco tem um histórico dentro do clube. E é importante, o Francesco começou na escolinha. É um profissional que trabalha, ele tem todas as dinâmicas de formação, desde a escolinha. E o grande problema que o Grêmio tinha era a escolinha, que ela não fechava quando ia para a categoria de base. Tu perdia aquele trabalho. A transição. Então esse trabalho aí passou a ter uma continuidade. Então nós temos um baita de um cara. E além do mais, e outra coisa que eu posso ver hoje também é no Internacional.
que quem foi contratado lá, o Biasotto, que na época trabalhou no Grêmio, é um baita de um cara também nesse trabalho de formação. Tu acha que surgiu o Vinícius Júnior, o Paquetá, esses caras que surgiram no Flamengo? Tudo foi o trabalho que ele foi para lá em 2013. O fruto desse resultado do trabalho do Biasotto, que hoje foi contratado pelo Internacional, que o Rodrigo Caetano trouxe para cá. Então, esse trabalho, eu sempre me preocupei com isso. Eu tenho mais preocupação, muitas vezes, com a base do que com o profissional, porque ali é a formação e onde sai o rendimento para o clube é a base. Então, a minha preocupação e o meu trabalho agora é para ter um investimento na parte de alojamentos lá em Eldorado. Agora, se tu olhar o do Curitiba, do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, os clubes que têm toda uma infraestrutura que nem o Grêmio não tem, nem o Internacional não tem. Voltando para a eleição do Inter, não sei quem é que levantou essa questão essa semana lá na Rádio Grenal, de uma preocupação com a cédula. Não sei se foi o Rodrigo Navarro. Alguém levantou isso, que ali vai estar 2 vezes a palavra gestão. Conselho, aliás. Conselho de gestão e conselho eu te confesso que não estou a par do assunto. Acho que as pessoas encarregadas dos processos eleitorais no Internacional, nos últimos anos, têm uma competência e o da Camino é uma pessoa extremamente qualificada, respeitada. Eu não vou questionar alguma coisa nesse sentido, porque se houvesse alguma coisa assim, teria tomado uma proporção maior. Eu desconsidero, principalmente se for comentário vindo desse tipo de vertente política dentro do clube, porque eu não lembro exatamente quem foi que falou. Os controles eles têm que serem feitos de uma forma mais efetiva e em algumas situações. Em algumas situações que nós vamos, inclusive, levar, em breve a gente vai acabar levando à comissão eleitoral, e aí sim fazer o controle mais efetivo, porque aí sim eu enxergo a possibilidade de alguns problemas. Mas quanto à parte vinda da gestão e vinda de pessoas encarregadas do processo eleitoral, eu assino embaixo, acho que pessoas são extremamente sérias e se acontece alguma coisa que talvez não seja mais adequada, não vai interferir em resultado de eleição. Acho que ele quis frisar que não há necessidade de votar na mesma chapa. É isso que eu ia falar também. Eu acho que não é nenhuma questão eu acho que, como o Miola falou, a questão de tem pessoas qualificadas, não é nenhum problema interno. Eu acho que isso é mais passar para o sócio, né? Frisar que o sócio não precisa votar na mesma chapa de presidente e conselho. Sim. São coisas independentes e isso o sócio tem que ter na cabeça. Né? A chapa de vocês é 10. Isso, saiu hoje, até a primeira vez que a gente está falando, faz bem pouco tempo atrás, cerca de 1 hora, saiu o número da nossa chapa, né? Que aí seria com a SIC, o Acorda Conselho e o Sócio Deliberativo, formando o Clube Sem Barreiras, é o nome da nossa chapa, e a nossa chapa é de número 10. Pois é estranho, porque são 4 grupos. 4 grupos. Não sei se foi por escolha, alguma coisa assim. Ressaltando assim que os 3 movimentos, o Sócio Deliberativo, o SIC e o Acorda Conselho, na última eleição, fizeram 22% dos votos válidos. Né? Infelizmente, pela cláusula de barreira, onde nós tivemos oportunidade, o clube teve a oportunidade de democratizar a entrada de conselheiros novos, né? a ter a pluralização e a representatividade de acordo com a votação que aconteceu na eleição, esses votos praticamente não elegeram nenhum conselheiro. 22% dos votos deram mais votos do que chapas que concorreram isoladamente. A proposição de mudança de cláusula de barreira e hoje, o porquê do nome da nossa chapa, Clube Sem Barreiras, é que nós possamos ter oxigenação dentro do Conselho Deliberativo e para que justamente pessoas que sejam importantes e que estão em grupos menores e independentes possam ter a sua representatividade lá. Não ser um conselho cabresteado. A cláusula de barreira é 15%? A cláusula é 15%. É uma cláusula relativamente alta, e dependendo da votação que tu tens, porque infelizmente a votação, pela quantidade de sócios que o clube tem hoje, a votação ela é baixa. E aí tu tens um trabalho de quem é gestão muito mais facilitado em função de todo o tempo de gestão junto aos corpos consulares, que é uma das coisas que nós defendemos, a votação
para a votação de eleição direta para o cônsul das cidades, junto com a votação para o conselheiro, para o conselho deliberativo, é uma coisa que vai democratizar. Hoje nós temos conselheiros, como sempre foi, conselheiros indicados pela gestão, trocam uma gestão... Conselheiros ou cônsul indicados pela gestão e normalmente eles acabam sendo apadrinhados. Outra ideia que já foi colocada no curso de gestão que eu fiz lá no Grêmio, que é para cada cidade ter o seu cônsul e as pessoas da cidade é que vão votar no cônsul. Mas não pode ser na mesma eleição do Conselho Deliberativo. Não. Tem que ser lá na cidade. A eleição na cidade. Sim, tu tem na 500 sócios. Na mesma data, mas pode ser na cidade. No mesmo período, porém na cidade. Tu tem 500 sócios em Novo Hamburgo, esses 500 sócios é que vão escolher o conselheiro, tu entende? Mas não... Aí fica uma coisa mais justa. É justa, ela é democrática, ela dá possibilidade de... Se existem vários movimentos que querem lançar cônsules daquela cidade e existe essa pluralidade... Até para botar alguém que tenha credencial. Lógico. Ele vai ser conhecido na própria cidade, porque tem muitos lugares que eu vou... Não, mas o cônsul, não sei quem é. Pessoa, mas tu é sócio? Porque muitas vezes ele é só um beneficiado, né? Exatamente. É só um beneficiado pela gestão, né? Então essa é uma das mudanças que a gente defende. A situação da cláusula de barreira nós também já defendemos. Infelizmente quem foi gestão... Mas tu pensa em que? Passar para quanto? Assim, nós defendemos cláusula zero. Ela vai ser proporcional. Hoje em dia, a cláusula zero dentro de um clube de futebol eu acho uma aberração. Porque aí tu vai virar que nem tu vai estar fazendo campanha para ti. Mas temos que discutir. Mas o que acontece? Hoje, porque aí cada um vai ser candidato de si. Se nós formos analisar... Eu vou me candidatar a conselheiro, vou querer votos para mim. Diga, Luiz. Hoje, se nós formos analisar os números, 37% dos votos não elegeu ninguém. 37 é muito. É muito 37% dos votos não elegeu ninguém. Se não passar numa reforma estatutária a cláusula zero, foi apresentada pelo Tiago a cláusula proporcional à votação. Ela sobe ou desce de acordo com os votos válidos. Ela não é excludente, como é a cláusula de 15%. Onde teus votos, teu trabalho, a representatividade do sócio, que acredita no trabalho de alguns conselheiros... Mas isso aí, se tu olhar agora, tu vê a eleição de presidente da República, tem 40 milhões de pessoas, de votantes que foram perdedores. Mas ela está polarizada, assim como é polarizada a eleição para presidente. Ela vai definir a eleição para presidente. Nós estamos falando em Congresso, quase. Na proporcional. Na proporcional... Mas a proporcional, eu acho que ela tem que ter uma barreira, ela tem que ter para a própria unificação do clube, para os grupos poderem... Eu até compreendo a tua opinião. De repente até pode baixar para 10. Não, acho que não precisa baixar. Ela tem que ser volátil, então. Ela vai ser de acordo com os votos válidos. Exatamente. Quanto maior os votos válidos... A previsão A cláusula de barreira, ela acaba baixando. Ela deve baixar, exatamente. A previsão é de 15 mil votos. Isso, na 12 minha opinião... mil foi na última, né? Cerca 13 de 12. e uns quebrados. É um bom Outra percentual. coisa que nós estávamos falando, já que a gente está falando em eleição, o que a gente defende, nós já lançamos... 20% dos que podem. 64 mil estão aptos. E já lançamos o abaixo-assinado em relação à colocação na previsão orçamentária do início das obras do CT do Internacional. Não tem mais justificativa para que o CT não esteja dentro da previsão orçamentária. Se nós ficamos durante 2 anos, tivemos várias reuniões dentro do Conselho, discutindo, recebendo a apresentação da proposta do CT, para que ele começasse a ser construído, e durante esses 2 anos nada saiu do papel, inclusive a pessoa que era encarregada se retirou da gestão, eu não sei em quem ele votou ontem, mas imagino que não tenha votado. Porque se ele saiu da gestão, não conseguiu implementar absolutamente nada daquilo que estava previsto no novo CT, eu acho que cai de maduro e que todo conselheiro que está lá dentro deve solicitar e fazer pressão, e sócio inclusive, que a gestão coloque na previsão orçamentária do ano que vem o início das obras do CT, por módulos. Isso é um planejamento que tem que ser apresentado e o CT se faz urgente. A mesma situação é a revisão do percentual de investimento das categorias de base. Os 10% que nós pedimos, hoje nós temos a Itália, eu mandei para ti, Rec, a Itália
beneficiando os clubes que mais investirem na base e que mais tiverem jogadores jogando no Campeonato Italiano, vão ter um plus, um prêmio por jogador jogando no time principal. E nós, uma dificuldade enorme em ter a implementação de um 10% na base. E a Alemanha, depois da Copa de 2006, ela fez isso, entende? Ela fez um investimento muito grande do dinheiro, do caso que seria da CBF, da federação, eles investiram e deram plus para as equipes que tinham investimento na base. Mas não tem dinheiro, não, só um pouquinho. O orçamento é um orçamento palpável e poupudo. Se o clube não pode destinar um percentual para a construção do CT, que é da onde sai, o coração do clube está ali, que é da onde saem as vendas e a manutenção da sequência do clube e expõe os expoentes de jogadores do clube para o mundo inteiro, tu vai investir aonde? Repatriar jogador de 30 anos sempre? Não, tá na hora de botar na mesa tem o lado de querer o benefício do governo. Tudo bem, Rec, mas isso é uma coisa que quem assumiu o clube há 2 anos atrás sabia que existia isso. Então não nos leve para o Conselho Deliberativo um projeto de aprovação de um CT, início de construção, porque nós fomos fazer o que lá? Nós fomos para lá para ver um projeto e a implementação do projeto estava por começar. Então assim, existe um projeto, existe um local que nós pagamos por comodato R$35 mil por mês, e ele tem que ser dado andamento. Para mim não tem retorno, não dá para olhar para retrovisor. Quando não é usado é caro. Não dá, exatamente, não dá para olhar com o retrovisor para trás, tem que olhar para frente. Se o CT já foi definido, que é ali tem que começar, seja por módulo. Se o clube não tem dinheiro suficiente para construir o equivalente a 40 milhões num ano, vai gastar 10. Faça-se por módulo. Bota no orçamento 5. E assim, eu peço a todo torcedor, todo sócio colorado que for votar, que assine o nosso abaixo-assinado e que seja implementado na previsão orçamentária o início da construção do CT. Isso é uma obrigação. Lá no dia da eleição. Que tanto o Marcelo Medeiros ou o Luciano Davi se comprometam com isso. Esse é um compromisso, não é conosco, com o SIC, com a Corda ou com o sócio deliberativo. É com o sócio, com o torcedor do Internacional. É com o clube, né? É um clube, é uma obra para o clube. É uma obra para o clube, ela ultrapassa qualquer posicionamento do André, do João, do... Se vier o incentivo do governo... Não, o que acontece é o seguinte, que tem um incentivo do governo, mas tu tem que captar nas empresas. É isso. O Grêmio tem esse trabalho lá, mas não consegue. O problema é esse. Tu tem que visitar a empresa, eles têm um percentual do imposto de renda. Tu manda o projeto, tu consegue aprovação. O Grêmio tem aprovado lá, eu acho que em torno de 9 milhões. Aí... Por mais que tu tem que contratar uma empresa especializada em fazer isso. O Grêmio quer fazer por esses incentivos, mas e aí, sai do lugar? Não sai do lugar. Não adianta, Rec. Tem horas que tu tem que ter convicção. E eu falo seguido em convicção. Eu tenho convicção que se nós formos para esse caminho, vai levar mais 2, 3, 4 anos. Mas não tem condição. 10, 15 anos. O clube precisa treinar. Nós não temos campo para treinamento. Eu tenho uma ideia que já está com um projeto encaminhado, está para análise. Como o Grêmio está fazendo uma reestruturação, eles estão analisando. O projeto é de destinar 10% da verba de cada jogador que foi da categoria de base para investir no CT. Isso é outra Por exemplo, coisa. vendeu o Arthur por 100 milhões, bota 10 lá. O Grêmio está com o projeto bom. Pronto, precisa 20. A metade já estaria destinada. Mas é o caso. Aí tu vê, quer dizer, vendeu o Pedro Rocha, vendeu o Arthur, vendeu o Wallace, daqui um pouco vai vender o... Isso destina... De onde é que saiu aquela matéria-prima? Qualquer empresa faz isso. É bom o projeto. Qualquer empresa faz isso. Não, 10 é muito, então vamos passar para 5. Mas se tu não discutem, coloque no estatuto. Exatamente. Senão vão dizer que não tem dinheiro, que o fluxo de caixa não está bem. Se tiver no estatuto, tu é obrigado a destinar aquela verba. O dinheiro, Luísa, que entrou das vendas do Internacional, desses jogadores no meio do ano, nós fizemos um requerimento pedindo que uma parcela deles fosse destinada já para o início da construção do CT. Aí disseram que pela situação do clube, difícil e tal. Aí o que acontece? Tu incorpora esse dinheiro no fluxo de caixa. E ele não estava na previsão orçamentária. Custa separar uma parte daquele dinheiro, 42 milhões de reais, custa separar 10 para isso? Olha o que nós estamos gastando na folha de pagamento do Internacional, que tem de erro de contratação, custa separar 10. Agora, eu não sei o que o Inter vai fazer para o ano que vem. Porque o Inter agora não pode mais reformular, né? O Inter já desmanchou 3 elencos. Porque era derrotado de 16
O outro porque em 17 era para disputar a segunda divisão e veio o terceiro elenco. Esse é o terceiro modelo do Internacional de concepção de elenco. E já mirou no futuro. Já contratou o Richelli para o ano que vem, já contratou o Paulo Guerreiro. Lesionou de novo? Não há convicção de que ele possa jogar a pleno. E quando falta convicção, falta tudo. Qualquer princípio básico de união, de grupo do SIC com a corda, tem que ter uma convicção. O Inter tem medo de colocar ele a jogar. O futebol é um mundo à parte, né? A gestão do clube toda, ela funciona de uma maneira que... Agora, o departamento de futebol... Não chega a ser uma caixa preta, mas é uma coisa que... A gente fica nervoso falando... Quem trabalhou ali, tu já trabalhou no futsal, ele não tem muita diferença também na formação do grupo, na liberação de jogador, na contratação de jogador. Eu acho que o Internacional, nesse ponto, assim, até o Internacional está bem. A chegada do Rodrigo Caetano... Aí a gente nota que o Internacional não tinha um planejamento de futebol eficiente, porque para o Rodrigo Caetano chegar na data que chegou, é porque se viu que tinha muita coisa errada. Tá? E tinha. Tanto que a saída do Macedo e a entrada do Caetano já arrumou uma série de coisas. A chegada do rapaz que tu comentou para ajudar na base é outra constatação clara que tinha problema. Já foi detectado que alguma coisa... E que continua. E a gente vem... E a gente vem cobrando em relação a isso. Continuamos com problemas e não adianta tu trazer só o Biasotto e o Caetano e não mudar a estrutura dorsal, a espinha dorsal da base. Agora, engraçado que o Internacional chega em tudo que é campeonato. Está chegando de novo. Mas é que se valoriza muito o resultado e muito pouco a formação. A gente está vendo exatamente o resultado da formação. Aí eu entro na concepção, por exemplo, que tem o Francesco. O Grêmio está com um trabalho que quando tu identifica que os jogadores são de mais qualidade, tu adianta ele. O cara do Sub-17 já está no Sub-20. Os outros, quer dizer, o Bobson e o TT, que são do Sub-17, daqui um pouquinho eles dificilmente vão disputar o Sub-20. Porque eles vão passar para o profissional. Vai ganhando etapas, tu tem que botar o jogador lá em cima. E o jogador convivendo dentro do grupo do profissional, o Arthur subiu em 2015, em 2017 é que foi dar resultado. Quer dizer, nós temos aí o Tony Anderson, que veio do Cruzeiro, mas é um jogador que vem de base. E o próprio PP, são jogadores que foram trabalhados esse ano. Eles vão ter mais um trabalho do ano que vem, tu entende? E assim vai. O Matheus Henrique também passou um ano trabalhando junto com o profissional. Tu tem que identificar esses jogadores e colocar lá em cima. São puxados mais cedo e outra coisa. Tem que repensar o Sub-23. O mundo inteiro hoje. A Europa... A FIFA reconhece até o Sub-23, mas a Europa já não trabalha mais o Sub-23. A Europa trabalha até o Sub-20. Por isso que eles vêm buscar os que estão aqui, que têm 18, 19 anos. Porque lá eles terminam a formação técnica deles. Então tem que repensar. E eu acho que nesse ponto nós vamos ver agora o Rodrigo Caetano, o trabalho que vai acontecer a partir do ano que vem, com a assessoria da Dobel Pass, que foi uma indicação de membros do Acorda Conselho e que, na época que a gente conversou, sentado com as pessoas que estão na gestão hoje, eles não conheciam quem era. Não sabiam o que era um futebol náutico, não sabiam quem era uma Dobel Pass. Isso chegou ao ouvido da gestão por pessoas que eram do nosso grupo, né? O próprio Eduardo Frist, inclusive, que provavelmente não vai fazer parte mais, vai se afastar definitivamente do conselho, né? Mas chegou ao conhecimento dessas pessoas por pessoas que não são da gestão. É uma pena, porque é um dos caras mais inteligentes. Ele é extremamente inteligente, ele tem as dificuldades. Antenado, informado. Tem as deficiências dele, como qualquer ser humano tem, ninguém é perfeito. Eu estou falando aqui, eu não consigo falar sem ser efusivo e sem ser muito incisivo, né? Às vezes passa uma coisa que... O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, foi tomar cerveja com os integrantes mais rebeldes do Conselho do Grêmio. A gente tem que ouvir aqueles que dizem não pra gente. Aqueles que dizem sim sempre, né? Nem sempre te trazem coisas que são diferentes. Né? Trazem o que tu quer ouvir, né? Isso tá cheio. Papagaio de pirata vai estar sempre cheio. Eu convivi com muitos presidentes dentro do Grêmio nos últimos 20 anos. Agora, a capacidade que tem o Romildo de escutar e atender todo mundo, nunca vi ninguém.
Tem paciência, né? Ele ouve. Ele é talhado. Ele ouve, ele é talhado. Ele não te deixa sem resposta, ele te dá uma justificativa. E é para todo mundo. Não, eu tô te dizendo. Desde o repórter mais insignificante até o mais conhecido. É para todos, tu entende? Então ele faz isso com o conselheiro. Então ele ouve. Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte: tem algumas pessoas que, por exemplo, ficam bravas porque o que falam muitas vezes não são atendidos. Mas se ele ouve 200, 300 conselheiros, cada um vai lá e dá um pitaquinho, ele vai filtrar e vai ter que escolher o que... É a média, entende? né? Não pode atender todos. Um recado do Sandro, Colorado de Cachoeirinha, até mandou um recado aqui já me instigando. Confio em ti, Rec. Se possível, divulga. Então vou divulgar aqui. Primeiro encontro de colorados de Cachoeirinha, apoio consulado Colorado de Cachoeirinha, domingo, 11 da manhã, no CTG Guapos da Amizade, lá na Silvério Manuel da Silva, 580, em Cachoeirinha. Cardápio do almoço, galeto assado, arroz, massa e buffet de salada. Tá barato isso aqui, hein? Trintinha. Tá bom, bom. Quem é de Cachoeirinha, vai todo mundo lá. E criança até 6 anos não paga. Agora, se o cara tiver uma meia dúzia de filho, aí... Vai alimentar os primos, sobrinho. Já E tu acha que o resultado de campo pode modificar alguma coisa na eleição da presidência do Inter? Ou jogo jogado? Não, é jogo jogado. Eu só acho que o segundo turno ele é importante. Surpreendeu a votação de ontem, não? Vocês votaram em peso em algum lado? Não. O acordo se manteve independente, cada conselheiro fez o que bem entendeu, nós não estamos apoiando nenhum dos dois. Eu acho importante ter um segundo turno para que a gente possa escutar, inclusive situações como a gente está conversando aqui. Quais são as divergências da forma com que um movimento e um futuro presidente escuta e o presidente atual vai responder. A forma de gerir o clube, a gente tem visto nesses 2 anos uma venda uma venda de certa forma ilusória, que o clube se profissionalizou em vários setores e eu não enxergo isso, né? Eu não enxergo com toda essa efusividade uma profissionalização do clube, não enxergo. Eu enxergo pessoas amigas trabalhando em determinados setores sem ter a profissionalização qualificada para aquele setor. E nesse ponto eu acho... É o legítimo amigo do amigo, né? A gente vê, por exemplo, nas indicações na base, dirigentes que trabalharam determinadas funções, e eu não posso conceber que um diretor, seja do Sub-15, vá jogar um campeonato brasileiro com 8 jogadores sem contrato de formação. Eu não posso conceber um troço desse. Não posso conceber. E aí nós perdemos o melhor jogador do campeonato, escolhido como melhor jogador, para o Palmeiras, e passado 30 dias depois o jogador foi escolhido o melhor jogador do Mundial. Eu não posso conceber isso. Quem foi responsabilizado por isso? Alguém foi responsabilizado por isso? Cadê a profissionalização da base? Onde está? Ninguém foi demitido. Mas qual é a categoria? Sub-15. Ninguém foi demitido. Foi para lá sem contrato, mas ninguém o primeiro foi contrato demitido, só pode assinar com 16. Sim, mas foi para lá sem contrato de formação. Tu tem que ter contrato de formação. É a garantia. Contrato de formação. É a garantia que te dá para que o Grêmio não leve embora o jogador do Inter. Desde os 12 anos. Ou do Palmeiras não leva o jogador do Grêmio. Não existia um acordo entre os grandes clubes brasileiros. Mas e aí? Por que não aconteceu nada com esse acordo? Quem acionou o Palmeiras para rever a situação do acordo? Se isso é um acordo de cavalheiros? Por que todo mundo calou-se? Pois é uma situação complicada. Está passando aí a dica da sexta-feira, né? Piato Belo. Tem almoço de terça a domingo, jantar de terça a sábado. E olha, vá bastante fome, porque o que tem de coisa boa é um negócio impressionante. Já voltamos. (7h46), Grêmio recebe o Vasco domingo na Arena. Vitória combinada com derrota do São Paulo coloca o Grêmio de volta no G4. Na rodada seguinte haverá o confronto direto entre Grêmio e São Paulo. Um empate entre Corinthians e São Paulo e a vitória do Grêmio, fica todo mundo igualado em número de vitórias, não, em pontos. Depois teria que ver os critérios. Até posso ver isso aqui já para tirar essa dúvida. O Grêmio tem 15 vitórias, 17 vitórias. O São Paulo tem... Não, para um pouquinho, estou olhando errado aqui. 15 vitórias tem o Grêmio, 15 vitórias tem o São Paulo. Vamos para o saldo lá.
gols pró, gols contra. Não, mas se o Grêmio vencer e o São Paulo empatar, o Grêmio já fica com uma vitória a mais. Se eles têm o mesmo... exatamente. Então, se o Grêmio ganhar e o São Paulo empatar, o Grêmio já está na frente. Já está na frente. O Grêmio vai acabar na frente do São Então, Paulo. é uma combinação simples. Simples. O Grêmio já estaria de volta ao G4. Então, não precisa a derrota do São Paulo. Precisa só o empate do São Paulo. É interessante tu classificar no G4, né? Tu não correr risco na Libertadores, que senão tem que passar 2 etapas. E é uma fase preparatória cansativa, né? Tu tem... Eu não vejo tanto assim, tu entende? Aí eu olho pelo outro lado. Logística. O Grêmio não vai ter problema agora, que dia 3 de dezembro vai começar as férias. Então, dia 3 de janeiro ele está aí. O primeiro jogo da fase classificatória é lá em fevereiro. Mas aqui, tu vê o problema que vocês enfrentaram no Gauchão esse ano. Eu quero te dizer porque aí as férias foram até o dia 20 de janeiro. Ah, sim, entende? Verdade. Então esse ano não tem Mundial, não tem... Tu vai começar. Mas a pré-Libertadores é um inferno, porque tu tem que formar um time com a qualidade de Libertadores e pode sobrar. Mas aí é que eu vou te dizer, o meu pensamento. Que de repente, como o Grêmio já tem uma boa base, tu te obriga, a direção se obriga a fazer todas as contratações para essa pré. Tu entende? Tu vai estar com o grupo formado na pré para não deixar escapar essa pré. Mas tem o Gauchão junto, aí tem de novo aqui. Mas o Gauchão... O Gauchão... Ele me aliviou agora ganhando. O Gauchão é uma coisa que passa a ser secundária, né? Eu vi uma entrevista do Petralha, que a partir de 2021 não vai ter mais os regionais, o brasileiro vai começar... Ele chuta muito também. Não, mas... Tem uma previsão, eu trouxe aqui o Ele chuta, mas ele está certo. O Luciano Ockman esteve aqui. Há um item do acordo com a televisão, das federações, da confederação, que em 2020 eles podem revisar e mudar o calendário, inclusive. Quer dizer, o poder da televisão é maior do que a gente imagina. Então, eles podem, junto com a CBF, mudar o calendário e impor essa condição às federações. O Miola aqui é um cara que gosta de base e o que eu vou falar aqui é o projeto que eu encaminhei em 2010, através até de um amigo falecido, Dárcio, para ele levar para a federação e para entregar para o Chico. Que eu vejo que o grande, quer dizer, eu estava vindo agora para cá e ouvindo que o Ceará vai ter o 3º jogo no domingo, que é 50 mil certo, porque o jogo domingo às 4 da tarde ou 5 horas da tarde, mas lá não tem... Lá não tem horário de verão. Não tem horário de verão, né? Vai ser 5 aqui, lá vai ser 4. Isso aí. Mas começam no mesmo horário. Então, que vão ter 50 mil pessoas, porque é o horário que o pessoal gosta do jogo. E a média do Campeonato Brasileiro, se não me engano, é 27 mil pessoas no horário das 4 horas. Então, por que isso tem que acontecer? Porque o calendário tem que ser mudado. O Campeonato Brasileiro tem que começar em abril. Tem que começar em abril. Já tem gente falando em março, mas no mínimo abril. Abril, maio e junho, tu faz o primeiro turno, jogando só os fins de semana. Começou em abril, mas aí tinha a Copa do Mundo. E esse é outro detalhe também que eu gostaria de falar a respeito das lesões do Grêmio, né? O Grêmio já está chegando a quase 70 jogos e o Grêmio teve 3 meses, praticamente 3 meses mesmo. Um mês de férias, um mês de pré-temporada e um mês parado. E o número de jogos do Grêmio, o Internacional tem 53, o Grêmio tem 68. Então são muitos jogos a mais. Vai dar 74. 73, 74. Mas o Grêmio jogou 15, 20 partidas com as reservas e com o banguzinho. Mas aí tu corre risco, tu está sempre correndo risco. O nível de intensidade dos jogos, ele está sempre, a exigência aos atletas, ele está sempre no limite. Então o que eu te digo, tem que organizar o campeonato para começar, fazer o campeonato mais curto e a partir do meio do ano, em vez de estar fazendo a copinha Vianney Carlet, a copinha Fábio Koff, a copinha Fernando Carvalho, faz um campeonato gaúcho classificatório. Mas eles não querem. Quem? Os do interior não querem. Mas então fecha. Não querem. Fecha. Não querem. Fecha. Eles querem jogar menos. Eles querem jogar. Quanto menos. Então fecha. O clube que não tiver condições. O clube que não. Por que eles querem jogar menos? Porque eles querem contratar jogador para pagar 20, 30 mil. Aí vai fazer, eles fazem isso aí, eles gastam todo o dinheiro. Então nós precisamos ter os jogadores, os times de interior tem que fazer time barato, pagar 3, 4 mil. Aí vai começar a surgir mais jogadores no interior do Rio Grande do Sul. Que hoje o Grêmio Internacional não pega nunca jogador que nós buscava no interior. Essa é uma situação. Então, se fizer um time barato para uma competição que vai de julho até dezembro, classificatória para o campeonato, quem está na Série A, B, C e D,
já está classificado. Os times do interior, eu tive com o Luciano, conversando com o Luciano, tive com o Nilo e falei para eles, os clubes do interior, assim como o Internacional na proporção, o Internacional, o Grêmio, na proporção com os times da Europa, tem que saber o que eles querem como instituição. Mas falando dos times do interior, não adianta contratar um jogador mais pesado que eu para jogar. Os clubes do interior acabam contratando jogadores em fim de carreira. Ali sim que tu pode usar e fazer um laboratório de treinamento de categoria de base. Lógico, lógico. O Ipiranga de Erechim, que é da minha cidade, tem o Atlântico de futsal do lado e não utiliza mecanismo algum do futsal para poder fazer uma categoria de base boa. Esses dias eu falei com o Cladir, que é presidente da Liga de Futsal, conversando sobre isso. Os clubes têm que ter uma reunião. O Santos é o melhor de todos. Os clubes têm que ter uma reunião com a Federação Gaúcha. Mas tu vê que o Palmeiras já evoluiu muito, fazer um que projeto, não tinha... Precisa um projeto em conjunto para o futebol do interior do estado. Eles têm que ser os alimentadores à dupla Grenal e aos outros clubes do Brasil. Ali eles vão ter sua fonte de renda. Não dá para ficar com o Pires na mão a cada início do Campeonato Gaúcho só para jogar um campeonato para dizer que jogou. Mas se tu organizar o campeonato do meio até o fim do ano, tu vai fazer time barato. Porque aí tu vai pegar jovens. Exatamente, 18, 19. jovens. Se tu pegar os veteranos, tu faz vai uma parceria. O Internacional está sobrando jogador aí. Faz uma parceria com os clubes da capital. Cada clube do interior busca 3, 4 jogadores para formatarem uma base de jogador. Isso é bom para os clubes daqui e para os do interior. Mas daí quando joga contra o Internacional, por exemplo, o Brasil de Pelotas... Aí eu vou dizer uma coisa para ti. Aí o diretor tem que ser da cor da minha camisa, né? Para retirar o jogador da base lá do time do Ipiranga de Erechim para jogar contra o Internacional, contra o Grêmio. Mas aí não o dá para atleta amarelar, do time né? vai lá e mete 2 gols. Mas faz parte do jogo, mas aí Rec. só na mesma categoria. Não, e outra coisa, faz parte do jogo. Tu emprestou, deixa jogar. Já vou passar a palavra para a Luísa também, só para completar o noticiário do Grêmio. Luan voltou a trabalhar com bola hoje, tendência que fique no banco de reservas. Ramiro deve ser desfalque, com o Alisson entrando na equipe. E após 7 partidas, o Léo Moura está retornando. E sem Kahneman, Paulo Miranda vai seguir ao lado do Jeromel na defesa. E quem será o reserva? Marcelo Oliveira. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Paulo Miranda e Cortez, Michel, Maicon, Alisson, Jean-Pierre, Everton e Jael, o time do Grêmio. O Vasco, Martin Silva, Luiz Gustavo, Werley, Henriques e Ramon, William Maranhão, Andrei, Iago Pikachu, Marrone, Thiago Galhardo e Maxi Lopes. E ainda tem o Fabrício, que pode aparecer aqui nesse time, tem muitos ex-jogadores da dupla Grenal. A equipe carioca venceu apenas uma partida como visitante na competição, justamente na última rodada, no clássico contra o Fluminense. Direção do Grêmio fez proposta de renovação para Renato, com vínculo até dezembro do ano que vem. A definição deve ocorrer já na próxima semana, mas o Renato faz aquele tipo de contrato que pode romper a qualquer momento. No Inter, Colorado joga em Fortaleza contra o Ceará. Moledo será desfalque, o jogador sofreu desconforto muscular. Emerson Santos entra na defesa ao lado do Vitor Cuesta. Dourado e Edenilson retornam ao time. E o Quiroga, que é um dos grandes destaques do... Não é Quiroga? É Quiroga. O meio-campista do Ceará, jogou bem aqui contra o Grêmio, não joga. Hoje entrevistei o Lisca pela manhã, é o desfalque do Ceará. Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes. Damião, o time do Inter. O Ceará provável, Everson, baita goleiro. Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonathan. Edinho, Juninho, Ricardinho, Calisson, Arthur e Leandro Carvalho. Um time entrosado e repetido muitas vezes pelo Lisca. Com Lisca no comando, Ceará perdeu somente um jogo como mandante na competição e o Inter precisa só da vitória se ainda quiser sonhar infimamente com o título. A expectativa é de 50 mil torcedores, como já disse o Aquino, e o empate já é o suficiente para garantir o Inter na Libertadores 2019. Convenhamos, o Inter na Libertadores 2019 já está. É uma realidade, né? Só falta confirmar se vai ser G4 ou G6. Já voltamos. Campeonato Brasileiro, amanhã tem América e Paraná, jogo decisivo para o América, até para fazer saldo e tudo mais.
Corinthians e São Paulo, jogo importante para o Grêmio. O Grêmio já entra em campo domingo sabendo que ganhando do Vasco provavelmente retorna para o G4. Basta empate, lembrou bem aqui no número de vitórias, o Grêmio passa o São Paulo. Corinthians e São Paulo se enfrentam, se der empate o Grêmio ganha do Vasco, o Grêmio já está no G4. Botafogo e Flamengo, decisivo para os dois. Atlético Paranaense e vamos corrigir aqui, só me informa, por favor, aqui. Qual? Cruzeiro. Aí sim, o Botafogo não pode jogar contra dois ao mesmo tempo, que aí só se for Botafogo A e Botafogo B. Botafogo, então, Atlético Flamengo. Paranaense e Cruzeiro. No domingo tem Vitória e Bahia, decisivo para os dois, mas o Bahia está escapando, né? Já está às brincas da competição. Decisivo para o Vitória. Ceará e Internacional, decisivo para os dois. Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí para o Galo, mais decisivo do que para o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras empatando já é um baita negócio. Grêmio e Vasco, importantíssimo para ambos. Fluminense e Sport, decisivo pro Sport. Na segunda-feira tem Santos e Chapecoense. Sul-Americana, Santa Fé 0, Júnior Barranquilha 2. Tá pintando aí Júnior Barranquilha e Atlético Paranaense na decisão. Hoje, daqui a pouquinho, tem Boa Esporte e Brasil de Pelotas. O Brasil precisa 1 ponto para matematicamente já estar fora da Série C, mas se perder também não tem problema nenhum. Juventude, se ganhar, continua empipinado, joga contra a Ponte Preta, tem que ganhar 3 de 3 o Juventude. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vou pedir para o pessoal colocar no ponto as imagens do paraíso aí, né? Na praia de Gaivotas tem isso aí que você vai ver nas imagens. É um clube a céu aberto. Tem tudo que você precisa e mais um pouco para ter extrema tranquilidade, extrema qualidade, né? Você vai poder comprar de acordo com a sua necessidade, manda fazer a casa de acordo com o seu gosto. É o que você precisa para a melhor aposentadoria possível e imaginável. Vamos conferir as imagens aí? Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, olha aqui, ó, tá aí o telefone para contato lá no empreendimento Lagoa Cortada, na praia de Gaivotas. É impressionante, né? A qualidade de vida que você vai ter, um lugar paradisíaco, passa Sombrio, já ali na entrada de Santa Catarina, pertinho de Torres, tranquilidade, pode deixar a casa aberta, chave na ignição e você vai ter aquela qualidade de vida que sempre sonhou. O clube, para todas as idades, tem uma preocupação, né? Vai passar bem. Essa é a sua necessidade básica, né? Trabalha. Quando chega na aposentadoria, ou para os finais de semana, ou para as férias, ou até para a grande família, por que não, né? Mas por falar em viver bem, deixa eu falar de um produto que vai fazer com que você tenha energia. O Revigorex, que eu tomo todas as manhãs, aqui, tá, o Chuchuzinho está mostrando aí. Revigorex, que tem maca peruana com vitaminas e minerais em cápsulas, está fazendo um sucesso absurdo. Estimulante natural,
dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, muitas vezes, para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade e tomar Revigorex. Anote o telefone, 30 23 9400. Já vá pedindo o seu, 30 23 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante sua autoestima. Ligando agora, você diz que viu aqui no programa e ainda vai ganhar promoção espetacular. No feriado, no final de semana, no dia a dia, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. E olha aqui o mimo, ó. Tá aqui a bolsinha aqui, ó. Pode mostrar agora aqui, chuchuzinho. Aqui, aí, tá aqui a azul. Mostrei a azul. Deixa eu trocar agora aqui para não dar briga. A vermelhinha também. Tá aqui, ó. Então, esse é um dos mimos lá para você comprar o Revigorex e viver bem. No corre-corre do dia a dia, tem que dar uma alimentada no cadáver, porque senão complica a situação. Revigorex é a pedida, o telefone está aí na tela. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também com financiamento direto. As melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações no 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucamo.com.br para conhecer todas as casas. Algumas a gente mostra aqui, depois dá uma mudada e tal. São casas lindíssimas, né? Você pode comprar um sobrado como esse aí, né? Financiado pelo Minha Casa Minha Vida, ou especialmente as casas de madeira, já pode financiar direto lá com o Fernando, o telefone está aí na tela. Cachorro quente do R, aqui ó, tem para gremistas e colorados. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Você vai conferir agora o que é o avanço da tecnologia e a categoria dos caminhões da Conrad Caminhões, caminhões Ford. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone 3034-4000, respeite os limites de velocidade. Luísa, o que você espera do futuro do Internacional? Porque vocês vão fazer parte do corpo de conselheiros e tudo mais. Do Sim. clube em si, o que você vê como principais problemas ainda remanescentes, reiterados, enfim? Bom, eu vou falar um pouco assim como torcedora, esquecendo a questão de conselho, né, que a gente já discutiu bastante aqui. Eu acho que uma coisa que tu falou um tempinho atrás aqui nós conversando foi a questão do time do Inter, né, o elenco do Inter. Nós precisamos de um elenco sólido, né? Eu acho que uma das grandes virtudes que o Grêmio tem é a questão do time do Grêmio ser muito entrosado há muito tempo, né? Ser um time que já vem jogando entre si, já tem um tempo, né? Não tem essa troca-troca como o Inter teve. Olha quantos técnicos
o Inter trocou? Quantos técnicos o Inter teve? A mesma coisa é a questão do time, né? Eu acho que... O que tu acha do Odair? Eu gosto do Odair, tá? Eu vou ser bem sincera, eu critiquei bastante quando anunciaram quem seria o novo técnico do Inter, porque eu achava que o Inter precisava de um técnico um pouco mais maduro, com mais agressividade. Sonhava com o Abel voltar, né? Não aconteceu, mas eu, como torcedora, sonhava, porque, querendo ou não, foi ele que nos trouxe muitas coisas, então, né, a gente acaba puxando o passado e achando que vai funcionar agora. Talvez não funcionasse. Então, eu acho que o Odair está sendo muito legal para o time, está trazendo uma cara nova para o time, né? A gente vê que está dando oportunidades para alguns jogadores. O Iago é um menino que veio da base e ficou, está dando certo. Nós precisamos de outros Iagos. Claro, ele erra ali, erra aqui, mas eu acho que é assertivo, é válido, precisamos de outros. Gosto do Odair, claro, tem coisas que ele faz e às vezes eu discordo. Eu acho que às vezes o técnico insiste, eu não falo só do Odair, em coisas que de repente está com uma visão fechada e que nós, como torcedores assistindo o jogo, identificamos de defeito e nós não entendemos. Enfim, acho que... Mas eu gosto do Odair, acho que é um bom técnico, tá dando uma cara nova no Inter, tá dando certo, né, o nosso time. Acho o time do Inter um pouco cansado às vezes. Nós precisamos continuar batalhando. Não podemos achar que está tudo certo, que vamos para a Libertadores e está tudo bem. Você acha que o Inter vai para o G4 ou vai sofrer aí? Eu acho que não dá para contar a vitória antes da hora, tá? Eu não acredito ainda no G4. Quero muito, mas eu acho que a gente tem que continuar batalhando. O Inter tem que ter um pouco mais de garra em jogos que a gente vê que o Inter desliza, às vezes é com jogos que parece que tá ganho. E o Inter acaba deslizando por não ter aquela sede ao pote. Tem que ter. Nós precisamos. Hoje, quando começou o Campeonato Brasileiro, eu escutava muito de torcedores colorados e do pessoal do Grêmio também, que o Inter ia brigar para não cair de novo, né? Não foi o que aconteceu, né? Mas eu acho que o Inter tem que ter um pouco mais de garra, e isso eu digo dos jogadores, motivação. Tá um time legal, eu acho que a gente tem que ter uma consistência, e isso me preocupa. 2019, quando você fala em consistência, você fala em necessidade de contratação? Eu acho que não necessidade de contratação, porque o Inter tá sobrando muitos jogadores que eu acho que nem sei onde que vão voltar agora pro time, a gente nem sabe onde é que vai encaixar, né? Acho que daí vai muito do técnico. Não acho que é questão de contratação. Eu acho que o Inter tem que ter uma constante de grupo, que é o que o Inter não tem, né? O quanto acrescenta o Paulo Guerreiro, meu? Só Deus sabe. Tu não acha que acrescenta? Porque pode ser isso liberado no fim do ano. Né? Essa é uma aposta. No Flamengo, o Paulo Guerreiro... Né? No Corinthians, sim, ele tem o referencial. No Flamengo, não tem o referencial. O que eu escutei na rede social quando o Paulo Guerreiro foi vendido, que a torcida do Flamengo soltava foguete. Tomara que o Paulo Guerreiro, em cima da aposta que a gestão fez, confirme. Eu sou um dos que vou torcer. O quanto vai acrescentar o jogador que está parado todo esse tempo. E o Richelli? Esse é outra aposta, né? É que o Internacional tem várias apostas pessoais, né? E que deve ter alguma convicção do Melo junto com o Medeiros, né? E o Paulo Guerreiro, talvez o Rodrigo Caetano, não. Acho que o Caetano também tem essa aposta junto, mas eu sinceramente, nós vamos ter que ver depois de começar a jogar. Quando vai começar a jogar? O Grêmio precisa mudar em que termos, ou o que está aí, você ficaria inclusive com os veteranos? Antes a gente estava discutindo aqui. O Jael, você permaneceu. O que a Luísa falou é importante, é a estrutura. Que o Internacional de 2006, 2007 sempre teve uma estrutura. Uma estrutura e uma constância, e uma constância na equipe, entende? Hoje isso inverteu. Quem tem isso hoje é o Grêmio. É o Grêmio, exatamente. O Internacional tem que procurar fazer isso. Eu acho que o Grêmio tem uma boa estrutura de equipe, entende? O Grêmio tem 2 bons goleiros, o Grêmio tem o Leonardo, Jeromel, o Kahneman, o Paulo Miranda e o Cortez. O Grêmio tem o Michel, o Maicon, mais os 2 meninos que estão surgindo. Tem o Everton, o Alisson, o
O Marinho, eu acho que o André, o ano que vem, tanto o André como o Marinho devem melhorar a qualificação deles, fazerem uma pré-temporada, porque a gente pode ver que o Leonardo, que veio o ano passado, muitas pessoas achavam que ele não ia dar certo. Esse ano ele evoluiu. Eu ficaria até com o Madison. Mais um ano, que às vezes o jogador no segundo ano passa a ter um rendimento melhor. Agora, quem vai ficar, quem não vai ficar, o Grêmio, eu acho que os jogadores que terminam o contrato, esses mais veteranos, está na hora de dar espaço para os mais jovens, né? Seria Douglas, o Marcelo Oliveira tem contrato. Mas aí Léo Moura. Aí eu já vejo que o Grêmio teria que contratar um lateral direito e um lateral esquerdo. O Grêmio tem que contratar 2 laterais a nível de titularidade. O que eu vou contratar para a lateral esquerda? Um jogador do mesmo nível ou melhor do que o Cortez. Eu não posso contratar um jogador de 27, 28 anos. Aí eu tenho que contratar um jovem. Porque esse eu já tenho o experiente, que é o Cortez. Por lado direito, de repente, eu posso contratar, porque eu tenho o Leonardo, que tem 21, 22 anos. Eu tenho o Madison, que é jovem. Então, talvez possa contratar um mais. Então, fazer essa mescla. O Marcelo Oliveira, como tem mais um ano de contrato, seria mais um zagueiro. O Coringa. Passava a jogar como zagueiro. Entende? Eu vou contratar outro lateral e ele vai... Tem mais um ano de contrato, porque se tiver que romper o contrato, tu tem que indenizar. Para jogos menores? Então... Tem o Tonhão, tem o Antonini também, que ele contratou. Mas de repente o Grêmio poderia pensar... O meio de campo talvez possa pensar mais um jogador. E o Grêmio tinha que buscar um jogador. Extra classe para 9. É o que eu acho que o Internacional tem que fazer para o meio-campista. Não adianta tu empilhar lá atacante se tu não tem quem alimente. O Internacional sofre de alimentação. Nós temos o E, aliás, essa é a grande. Mas o Nico e o D'Alessandro não melhorou com eles dois? Como? Desculpa. Nico e o D'Alessandro. Juntos os dois? Estão jogando agora. Não, mas eu acho que o time no jogo passado, por exemplo, foi extremamente lento. A transição da defesa para o ataque foi extremamente lenta. Falta velocidade. Tanto que o Odair fez certo. E eu tomei umas corneteadas na rede social que quando o Odair puxou o Patrick para trás, ele está fazendo certo, porque ele está tentando botar o Wellington para fazer uma ligação com má velocidade. Como ele tinha Alano e D'Alessandro, 2 jogadores mais cadenciadores, o Internacional, na minha opinião, hoje se ressente um meio-campista que assuma o jogo para si e leva aí com... Eu achei o Alano muito previsível. Muito previsível, jogador mais burocrático. A própria análise da composição do grupo, tu entende? O Grêmio, por exemplo, tem o Michel, o Grêmio tem o Maicon, nenhum jogador desses aí é rápido, e tu tem o Douglas e tu tem o Cícero. Eu não posso ficar com o Douglas e com o Cícero. Eu tenho que ficar com um. Tem o Tassiano ainda, que tem o Tassiano, o Tony Anderson e o PP são 3 jogadores da base que tem que maturar no profissional. Não tem muita opção. O Caio e o Vico, na minha maneira de ver, são jogadores que tu pode emprestar. Eles precisam de jogo, eles precisam jogar. Já é o 3º ano de base que eles não deslancharam. Então eles precisam passar para uma outra equipe para ter oportunidade de jogar. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, certificada. E se você disser que viu no Cadeira Cativa, ainda tem um desconto especial de 20% na linha automotiva. Paga em 3 vezes no cartão. Ligue, agende instalação, 30 21 23 23. WhatsApp, fala agora com a Natália, 99683-3199. A Insulfilme não tem filial, somente na rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã, às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído, ou seja, consegue compreender tudo mesmo, muitos falando ao mesmo tempo. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar, no conforto da sua casa. Você também pode testar o aparelho, e olha só o aparelho aqui, ó. O aparelho auditivo sem compromisso, antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita.
e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681, 3224-5681, ou acesse audicalrs.com.br. São imperceptíveis. FAC, acho que eu até estou precisando. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 3466-6133, fache.com.br. Qual é a estratégia de campanha? Como é que se faz campanha para a renovação do Conselho Deliberativo? Onde é que se busca votos? Onde é que vocês sabem que estão os indecisos? Onde é que vocês fazem uma composição de 3 grupos para chegar nos tais 15%? Os votos serão pela internet? Internet, aplicativo e pátio. E pátio, isso. A busca dos votos, ela se dá muito hoje pela rede social. A gente também tem os nossos seguidores que acabam espalhando todos os movimentos, tanto o SIC quanto o Acorda, quanto o Deliberativo. É uma das alternativas. Antigamente era no telefone. Uma das alternativas da rede social. Pegava a lista de sócios. Antigamente não, tem ainda, tá? A gente continua com a estratégia, né? Pode falar. Exatamente. Eu vou falar um pouco assim, nós estamos nos conhecendo agora, mas Estão bem entrosados já, Mas a SIC, o que a gente vem trabalhando há muito tempo, já no pátio, no Beira-Rio, é olho no olho do sócio, conversar com o sócio, entender quais são as reivindicações dos sócios. Então, assim, se você acompanhar desde o início, principalmente desse ano, todos os jogos tem alguém do nosso grupo lá, seja com bandeira, seja com faixa, seja identificado numa camiseta, conversando com o sócio, tentando passar a nossa mensagem. E é muito até que reflete da política do Brasil com a política de clube. Muita gente aparece só na hora da eleição. E nós queremos fazer diferente. Nós estamos presentes com os sócios durante todo o ano, né? Então é nas redes sociais, é no pátio, é com o pessoal do interior que não tem voz, que também até vem procurar a SIC, o Acordo, o sócio deliberativo, se identificando, porque vê que são sócios como eles, né? Pessoal, e para completar esse trabalho que o SIC Deliberativo faz, o Acorda Menos, que não tem montado a estrutura de movimento, né? Nós, durante os 4 anos daquelas pessoas que fazem parte da chapa e são conselheiros, procuramos ter uma atitude dentro do conselho de forma coerente. De estar presente sempre com o clube nos momentos importantes, de apontar situações que a gente, infelizmente, acabou constatando e aconteceu. Foi o primeiro grupo de pessoas que apontou a possibilidade de gestão temerária dentro do clube. Foi o primeiro grupo de pessoas que apontou que nós precisávamos fazer uma auditoria. Então, a fiscalização, a busca pela legalidade do cumprimento do estatuto. Nós tivemos 2 transmissões das reuniões de conselho, infelizmente somente no final da gestão, porque se nós tivéssemos tido isso transmitido durante o ano todo, o associado teria, pelo link do seu login, poderia acompanhar, saber quem é o André Miola, qual foi a postura dele dentro do conselho durante esses 4 anos, quantas faltas ele teve, de que forma ele votou. A gente está aberto, é transparente, todo mundo sabe a minha posição dentro do Internacional. Eu sou um cara que tem toda a transparência possível. E sou fiscalizador, eu sou considerado chato, eu vou atrás. Se eu acho que tem alguma coisa que não está em acordo, a gente vai lá e aponta. E isso é buscar a transparência, é buscar, pela independência que a gente tem, buscar a transparência do clube. Né? Aquilo, pelo ano terminando com 2 títulos da Recopa e do Campeonato Gaúcho, fica de bom tamanho ou fica uma pitada de frustração, já que o Grêmio era considerado o melhor time brasileiro e candidato nos 3 títulos restantes, que era Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Claro que ainda tem um título para disputar, que é esse de ficar entre os 4, que é uma conquista, né? Vai entrar lá na frente na Taça Libertadores da América. O que se quer para um grande clube como o Grêmio é tu estar disputando os títulos. O Grêmio ganhou 2 títulos, chegou nas quartas da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Libertadores e está disputando para chegar entre os 4 do Brasileiro. Quer dizer, esse é o caminho que tem que traçar um grande clube. Quer dizer,
o Internacional, a meu ver, já está classificado para a Libertadores e o Grêmio também. O Grêmio ainda corre risco de disputar a pré-Libertadores. Mas outra coisa importante também é que os dois são classificados já para as oitavas da Copa do Brasil, que é outra disputa importante e rende muito dinheiro. Então, acho que o Grêmio fez um bom ano. Nós não vamos ter muito tempo, mas a queima-roupa, mata-mata ou formulismo? Eu gostava do formulismo. Eu quero o Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Mata-mata tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Gaúcho. Mas 2 do primeiro turno contra 2 do segundo Não, turno. um só. Campeão de um turno e o campeão do outro turno. Bom. Essa possibilidade pode existir. Para reacender. Mas aí é a mesma coisa. né? Não, mas daí reacende, começa do zero. Não. Porque o Campeonato Brasileiro, se tu fizer, porque ele é muito longo, então tu faz... Mata-mata ou formulismo? Formulismo. Chapa 10, escolhe o nosso presidente e não dá carta branca. Chapa 10, no Conselho Deliberativo. A eleição é quando? Dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro. dezembro. 8 de dezembro. Até segunda-feira. Obrigado, Luísa. Obrigado, Obrigada. Gatinho. Obrigado, Miola.